Pegue seu fone de ouvido e aumente o seu volume, porque está começando mais uma semana do 1001 Referência, seu podcast sobre cultura nerd. Eu sou o G e temos Natinha e Nikito para comemorar um ano deste lindo podcast. Quem diria que chegaríamos a um ano, não é mesmo? Meu E Deus como do passou céu. rápido. Já se sentem mais velhos que os mancebos ou ainda não? Olha, eu tava tranquilo enquanto tava áudio, agora que começou o vídeo eu voltei pro início. O Nico velho, além de não se enxergar, o que ele fica encolhido não vai se ouvir de novo. Cara, então a gente resolveu fazer um episódio diferente, um episódio especial para comemorar um ano de podcast. Eu acho que nem nós acreditamos que nós estaríamos aqui depois de um ano falando besteira. E começando a evoluir depois de um ano. Agora cara, com vídeo. Agora com vídeo, Hoje- talvez no início, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas no início eu não sei se a gente imaginava que a gente já tá no YouTube, fazendo vídeo, ou pelo menos começando a fazer vídeo pra galera, com projetos diferentes, com o estúdio montado. Cara, são coisas que Às vezes foram a gente evoluindo vai ao longo fazendo desse ano, que se for bom, vai dar retorno, vai Tudo dar é um resultado. teste. tudo é um teste, E cara. quando dá tudo certo- É um teste. A gente continua, né? Continua. E tomo a palavra nesse momento como o mais sênior dos mancebos presentes aqui. Eu já não me considero mais um mancebo, mas os meus amigos que aqui estão são. E quando a gente começou, beleza, vamos fazer? Vamos. Mas a ideia não foi minha. Não é porque eu sou mais vivido que eu tenho ideias tão boas. Por isso que a gente usa da criatividade, que foi o que deu essa ideia de fazer o podcast. O G já tinha um podcast, e tem até hoje, que é o Visão de Quadra, que eles falam sobre basquete, um assunto mais nichado. Mas como vocês podem perceber durante os episódios, ele é que tem uma oratória melhor, ele que puxa quando o assunto se abaixa. Quando a coisa começa a ficar mais fria, ele puxa um novo tópico. E aí, um dia estávamos na praia, eu e o Gui, Nico e G, na época solteiros ambos, foram pra praia juntos. O que dizem que a gente era solteiro é o que a gente dizia pra galera, né? Mas na verdade, Era uma relação a aqui. gente tinha uma relação. Isso, pra quem sabe o que significa o termo broderagem, já tá explicado, né? Pra quem não sabe, pesquisa que vocês vão ver. Mas basicamente a gente tava lá na praia esperando os dois chegarem, 3 horinhas de viagem, e eles vieram conversando. Vocês que escutam o nosso episódio, vocês já ouviram que a gente conversa literalmente como amigos, a gente às vezes pega um tópico, a maioria das vezes, e conversa sobre ele. Mas quando o tema é livre, vocês veem a essência que deu a ideia de fazer isso daqui que a gente está fazendo para vocês agora. Eles foram viajando e conversando, e várias vezes durante a viagem, nossa, podia estar gravando isso aqui e botar no podcast. A gente foi a viagem inteira falando de filme, Oscar e atuação. Exato, que é Foram mais 3 ou menos. horas sobre isso. Eles fizeram toda a programação do podcast por um ano em 3 horas de viagem, só que a gente pegou agora e dividiu e juntamos nós três e convidados, obrigado convidados quando vêm, porque é muito importante ter opiniões de fora. E eles foram lá e deram a espinha dorsal desse podcast, do 1001 Referências. Então eles foram conversando, isso seria muito legal, a gente evoluiu a ideia, começou a gravar no início, literalmente, em qualquer lugar, no quiosque do até sítio. tava saindo, né, esses tempos, aquele um memezinho do primeiro você começa, depois você melhora. Cara, foi exatamente o que a gente fez. A gente gravava às vezes no quiosque ou na toca do Hobbit ali. Cara, velho, foi exatamente isso. A Tu gente te lembra vamos a nossa- começar e depois a gente se vira ver o que A faz. nossa luta no início era pra tirar o barulho da chuva no telhado, porque a gente gravava aqui no sítio. Hoje nós gravamos aqui no sítio. Hoje temos o estúdio, mas a gente já gravou em várias localidades daqui. E no início era no quiosque. Quiosque é um lugar lá que nós temos, que tem churrasqueira, fogão, etc. Separado da casa. E tem umas telhas transparentes de plástico. E aí as primeiras gravações chovia. Porque foi numa época que tava chovendo muito aqui no estado. Vocês sabem do que eu tô falando. E aí a guerra nossa foi como tirar o barulho da chuva caindo. Não era no telhado, era nas telhas de plástico transparente, né? A gente começou realmente, sim, a pau e corda, né? A gente, Sim. vamos começar. Não Vamos tinha microfone, fazer. não tinha porra Não, nenhuma. gravava saber no como- Moto G, que o G tinha, olha, viu? No Moto G. Pois é, que a gente gravava no celular. Direto, não tinha microfone. O G aprendendo a editar o som ainda, fazer A mixagem gente de som. gravou o primeiro episódio, o G veio, no caso aqui em casa, trouxe o notebook e a gente instalou um programa para ele poder editar, porque até então o podcast que ele gravava antes era grava e posta. Teve episódio que nem deu para postar por uma série de fatores.
o pessoal se passava um pouco. Então, não, se vamos fazer editado. O G sempre quis ser editor, em breve nossos vídeos aqui no YouTube vão estar editados por ele. Vai ter lives no caminho, só que o momento agora é esse. Nosso editor, pra quem não sabe, é o G. Eu e o Nico gravamos, o Nico faz os roteiros, eu tenho o lugar aqui e a gente se juntou e hoje temos o 1001. O Nico, ele é o cara que faz o roteiro dos episódios Quem e cuida do assistiu? Instagram. Nós ADM, temos o ADM. o redes sociais aqui, o roteirista, o cara que tem o espaço, que ajudei a construir o estúdio e tudo nós que nós temos, e o G que faz a edição. Então se vocês escutem e acham legal, tem muito do dedo dele nesse. E se vocês não gostam, por favor, digam nos comentários aqui, porque é muito importante. Inclusive, a gente tá trocando essa nossa novos atributos, uma nova fase, uma vamos nova dizer fase do podcast. Uhum. A gente tá migrando pro YouTube, a gente já fez uns episódios sem vídeo, mas daqui pra frente a ideia é justamente essa, a gente trocar de dial, como diriam os antigos. Agregar, né? Não É. vamos deixar o Spotify pra trás, não vamos fazer só em áudio, só que a gente vai agregar conteúdo extra em Isso, vídeo a pra gente quem quiser. Vai Vai começar por nossos Então, lindos rostinhos. Como eu Reels. sei que o G gosta muito, nós somos tipo um Transformers, né, G? Nossa, eu adoro. Pra quem ouviu já sabe. Então a gente vai começar a ter mais reels no Insta. Vai. Com nós aqui falando, não Sim. só trailer de filmes ou séries. A gente vai ter vídeos, cortes no TikTok, nos shorts do YouTube. Nós estamos na interwebs inteira, é só você procurar que a gente Então, vai assim, a gente pede pra vocês que deem like no vídeo, que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem com todo mundo, ativem as notificações, nos sigam também no Instagram, que é muito legal, nos sigam também no Spotify, que no Spotify a gente tem o acervo de 1 ano gravando, tá todo no Spotify. A gente não pôde trazer pro YouTube esse acervo, a gente até chegou a comentar sobre subir esses episódios, mas por conta de o Spotify não ter direitos autorais, os episódios que eu editava, eu colocava muita coisa que dá copywriting no YouTube. Música, meme, era cada indicação, cada fala antes tinha uma música que condizia. E aqui a gente teve não que tem enxugar. como, até a gente tinha comentado, eu tinha até pensado em subir o meu episódio, um dos meus episódios favoritos é o do perfil que a gente fez com o Bruno e com o Ramos. E a minha ideia era subir esse episódio também pro YouTube, só que é impossível, cara, porque tem muita música e não tem como cortar na edição, porque não vai ficar ficar chato, legal, exato. Então, ele tá lá no Spotify pra quem quiser ouvir. Eu já indiquei em um dos episódios aqui no YouTube, eu já indiquei um dos episódios de Quarta do Sofá. Tá lá no Spotify, então vão lá, escutem também no Spotify, que a gente tem um acervo muito grande. Só que daqui pra frente a gente não vai deixar de fazer coisas do Spotify. Mas a gente vai focar mais na parte de ir para o lado do YouTube. A gente quer Vai partir pra continuar uma parte sempre. mais audiovisual e não só áudio. Isso. Sempre vai continuar existindo a nossa programação no Spotify. A gente tem todos os domingos Episódio grande. episódios de 1 hora, e na quarta-feira temos a Quarta do Sofá, que pra quem já conhece é a nossa indicação de vídeos, séries ou o que for, sem spoilers, pra você curtir durante a semana até que o nosso episódio de domingo saia. Então isso vai continuar tendo, tanto no Spotify quanto no YouTube. A questão é que agora com o YouTube a gente tá tendo que se adaptar. Questão, obviamente, quem assiste, qualquer um que migrou do Spotify pro YouTube sabe do que eu tô falando. A forma como a gente bota memes, a forma Sim. como a gente bota música, a forma como a gente deixa o episódio mais legal de ouvir. Isso que eu ia falar. Nossa Nós música, não paramos de fazer, só que... A nossa música de entrada, por exemplo, mudou. Quem É, pegar o mudou. Spotify do início Exatamente. Como é lá. que era o nome dela, tu lembra? Da música original a desde o original era Separate Ways do Journey. Isso, vai. Sabe, hoje tô ouvindo, eu escuto muito a Kiss FM no trabalho, durante o dia. Seguido toca essa música. Eu disse, Sim. opa, mudou pro podcast, porque pra mim já gravou. No YouTube, infelizmente, não teve como manter. Mas Então, felizmente, a Sintética Dimension, que é uma banda brasileira com som dos anos 80, inclusive elas já fizeram até live pro canal do Jovem Nerd. A gente mandou mensagem pra eles e eles autorizaram a gente usar a música Não, deles. Cara, na eles música. são muito gente na boa. abertura. A Combinou gente pra caralho. agradece demais a parceria com eles. Indicação, hein, pessoal, escutem Sintética Dimension. É Baita- muito baita legal, banda. cara. Nós muito vamos legal. deixar nas observações aqui o link pro álbum deles no Spotify e também no No YouTube, YouTube. que daí você Isso acessa aí, e vai lá. Vocês podem acessar. Porque são músicas... E a gente agradece muito mesmo, porque, cara, como encaixou a música deles Ah, no e nosso combina podcast. muito com o que a gente conversa. É. Não adianta. Aquele Olha a nossa sintetizador. mesa forma de dança disco, por exemplo. Cara, Sabe, é tudo uma pegada que a Inclusive, gente se curte. algum dia eles quiserem participar com a gente, estão extremamente convidados. Aí. A gente faz uma por chamada favor. de vídeo no Meet, alguma É, coisa. ou
quando eles vierem aqui pra a região sul do Brasil, Gramado Canela, fica aí o convite. Tem A gente lugar pra até faz um ficar. churrasco. Tem lugar pra ficar, tem churrasco pra comer, tem estúdio pra gravar. É só vocês quererem. Exatamente isso, cara. E o podcast ele vai se moldando, vai ter coisas diferentes. A gente, como alguns já podem acompanhar, a gente tem algumas coisas que a gente já tem feito com uma certa regularidade. Por exemplo, Dissecando Diretores, que é uma série que a gente tem. A gente vai continuar mantendo essa série por muito mais tempo. E provavelmente vai ter spin-offs dessa série. E porque quando a gente o diretor vai pra que a gente já Dissecando falou, atores, Dissecando atrizes, Dissecando roteiristas. Os adendos, sabe? quando o diretor lançar o Tarantino, quando lançar o último filme, ou Com certeza a gente vai ter que fazer. vai ter um nem que episódio seja só sobre o filme. Nem que seja só um episódiozinho separado, menorzinho, falando sobre aquele filme. Outra ideia que a gente tem também, essa tá só no Spotify ainda, tem 2 episódios, mas nós estamos fazendo uma série que vai vir nos próximos episódios pra frente, vocês vão ter que acompanhar, mas a gente tem uma série de RPG que é explicando como funciona o jogo de RPG. Nós já falamos sobre as classes e já falamos como funciona mais ou menos a dinâmica, porque a nossa ideia é, após fazer essa série essa série explicando como funciona o jogo, a gente quer fazer uma série com uma mesa de RPG sendo jogada. Não é simplesmente a gente jogar futebol aqui. A gente explica pra vocês como Isso. funciona, não Pra é depois jogar. regra por regra, porque, porra, isso aí daria 300 episódios. Mas é pra vocês terem uma ideia do que tá acontecendo antes de sair jogando. Isso. Quadribol é legal, mas se tu não explicar, ninguém tem porra Querendo nenhuma. ou não é tanta gente conhece as regras do RPG, né? Pelo Conhece contrário, o mundo de como Eu se já joga. joguei muito e eu sei pouquíssimas Pois é. as regras. Eu Exatamente. sei como funciona, mas como isso interfere naquilo é o mestre que sabe, no caso. Isso. É o juiz que sabe, né? Exatamente. A gente vai continuar esta série mais pra frente, a gente já tá organizando pra ter esses episódios regulares, ali pelo menos uma vez por mês ter um episódio desse. Já tivemos episódios sobre as classes, falando sobre Sim. as classes. Já tivemos episódios falando Sobre como funciona o jogo. É, Bom, é o uma básico. introdução básica a RPG, tá no Spotify também. Se você novamente, ouvir, a vai gente- chegar em algum dia que um amigo convida você pra ir olhar ou pra jogar de uma mesa, participar de uma mesa, não vai chegar como um total desconhecido. Vai ter uma noção do que tá acontecendo. É só abrir o Spotify, abrir 1001 referências, é o numeral 1001 referências. E na abinha de pesquisar nos episódiozinhos ali, você coloca RPG, vai ter ali os 2 episódios, eles estão muito legais, muito bem explicados ali, tanto a questão das classes quanto a questão de mais ou menos como joga. Aham. E a gente vai começar a entrar também nessa nossa série mais a fundo nas outras nuances do RPG. Nuances. Detalhes que são legais, mas Isso. não obrigatórios. Então é legal tu saber como funciona um escanteio. Mas tu não Isso, precisa disso pra isso. jogar futebol. Não, mas o interessante é tu ter uma Tô base. trazendo pra medida, a forma de medida do brasileiro, né? Tantos Uhum. campos de futebol. Tu ter Mas uma base de como funciona, né? Isso, não ficar boiando enquanto a coisa tá acontecendo. E é O que eu posso justamente fazer isso, que eu né? não A posso? gente quer partir para outros Ter quadros e novos. novos caminhos no podcast. Quadros sérios, né? E a gente vai seguindo assim. A gente pretende também futuramente fazer lives jogando videogame. Provavelmente jogando jogos antigos, porque a gente é um podcast bem nostálgico. Exatamente. Ora, Olha, pois. os filmes que a gente fala, se tu for ver, a grande maioria é 2000 anterior. É, o nosso. Não é que o nosso foco é esse, mas o nosso assunto e interesse É. geralmente são coisas A mais nossa nostálgicas, base né? veio do que já É, foi bem feito até então. Tanto As que coisas se novas vocês são- forem pegar os últimos episódios da gente falando das coisas que saem recentemente, é geralmente eu reclamando bastante das coisas. Ah, Star Wars. Temos o nosso Eustáquio do Cão Covarde. Tem. E, cara, eu sou o chatão, né? Eu sou o chatão, mas eu também falo muito bem de muita coisa. E é só vocês escutarem realmente nesse um ano, cara. Se a Oh, gente for analisar, tem a muita gente coisa falou pra de tanta coisa, já. Tanta Às vezes coisa. a gente diz, bah, tal coisa. Não, já falamos disso. Teve um É? episódio que, infelizmente, a gente não pode subir ele pro YouTube, né, por causa de direitos autorais. Mas pra mim foi um episódio, assim, o primeiro que eu disse, bah, esse a gente se preparou pra gravar, Aham. que é o da série Fallout. Sim, Como eu gostei de tava gravar. pensando nisso. Pra mim é um dos meus episódios favoritos que a gente tem. É muito bom. É um dos primeiros, inclusive.
É o terceiro episódio. Terceiro episódio Cara, da nossa, gente. eu não fazia ideia que era tão cedo. Lançou a série, a gente falou, semana que vem a gente tem que falar. Terminou, Nossa. né? Terminou, lançou todos os episódios. Então, hoje. nós três, assim, a gente ficou, meu Deus, que série maravilhosa. E a gente, Aham. vamos terminar e falar. Eu olhei de Foi. novo esses dias, a terceira vez que eu A olhei. gente teve que uma semana pra olhar todos os episódios, se É. preparar. A gente foi ali que começou a parte de roteiro, porque a gente fez um roteirozinho. Entendi. Não, Isso aí. não. Tu fez. É, Tu Nós fez, né? fomos com um ânimo. Tu foi com uma É. lista cronológica do eu negócio. fiz um roteiro ali falando do episódio, o que eu tinha achado. Aham. Pedi a opinião de vocês Só que também. é Moldaver, não Mondavar. É. A gente aprendeu durante a verdade. gravação. Referências, É, Moldaver, pô. Isso é referência. Mas, cara, e aí quem vê, quem escuta, que legal, falaram sobre isso. Esse foi um dos episódios mais ouvidos, inclusive. É o terceiro que a o gente terceiro teve. episódio é um Porque dos a gente mais- aproveitou, obviamente. É O disso que a gente hype, tem que, né? O Sim. hype do negócio. E pra mim, até hoje, é válido falar sobre essa série. Só que a gente gravou durante o Apocalipse no Rio Grande do Aqui Sul. tava tendo a parte de enchente. Cara, Foi A gente- naquela época. Nós dois moramos em Canela, que é a cidade vizinha aqui. Isso. A gente não sabia nem se a gente ia conseguir chegar pra gravar, porque eu já tinha E desmorado aí na- o numa sítio parte aqui da ele é estrada. quase na divisa Gramado Nova Petrópolis. Então assim, dá 20, 30 minutos de Canela. A gente grava no sítio aqui, que eu moro aqui no sítio com a minha mãe, e a gente tem esse espaço mais reservado. E o asfalto tava rachando no caminho, os Sim. vizinhos tinham dito que não dava pra ir pro centro e não, no final os guri conseguiram chegar. É. A gente gravou, tava trovejando, tava caindo raio. A gente não sabia se eu conseguia terminar de gravar, É. porque tava caindo o mundo. Sim, E a depois questão não era terminar de gravar, a questão era vamos conseguir voltar pra casa quando a É. gente terminar de gravar. Então esse episódio, além de ter sido muito legal, por causa que a série era boa, a gente gravou lá na Toca, que eu tenho a Toca Hobbit, que eu alugo por temporada, etc. Por favor, galera, procurem no Airbnb ou no Instagram Refúgio da Colônia. Refúgio da Colônia. O Nata aluga aqui também, fica aí a propaganda, é muito bonito aqui, o espaço aqui é muito bonito. Lá tem fotos que vocês podem ver assim do espaço que é aqui. É muito bonito, é Refúgios da Colônia. Pra quem E- quiser vir a Gramado, vir a Canela, é um espaço muito legal. Refúgios da Colônia fica bem, como tu falou, na divisa entre Gramado e Nova Petrópolis. Tudo asfaltado, Tudo 10 minutinhos no asfaltado, centro. cara, é muito bonito aqui, vale muito a pena, de verdade, vale a pena mesmo. E aqui é o nosso estúdio, né? Aí que tá, na época não tínhamos o estúdio, Não, a gente não tinha onde essa parte. estamos gravando pra vocês hoje. A gente gravava ou no quiosque, que eu falei, que era 4 Uhum. paredes lá com uma churrasqueira, um fogão, e era lá. Só que aquele dia tava chovendo muito. E tava frio. E como a toca é literalmente embaixo da terra, tem só a frente pro lado de fora, Aham. vamos gravar lá. Tiramos o colchão da cama, botamos na porta pra Pra não não pegar dar o eco, eco. Ah, meu, esses bastidores são E muito a legal. gente tirou poucas fotos dessa época, né? Que é interessante ver como a coisa Pouco, evoluiu. cara. A gente pode replicar, a gente vai lá, coloca do jeito que fazia, a gente Né? não pode Tirar só fingir uma que é o foto começo. como é que era, exatamente. Aí eu lembro que tava frio, a gente ligou o ar, daí lá era quentinho porque era fechado, Ah. cara, era muito legal. E tivemos que desmontar a cama, botar na porta pra não dar o eco. É, porque cara. é um lugar mais É. aberto, assim, e tal. Pô, eu lembro, E cara, mais tarde fizemos o estúdio. a gente ainda, eu lembro que na época a gente comentou assim, tipo, bah, será que a gente grava, será que a gente posta? Porque assim, essa época foi a época da enchente aqui no Rio Grande do Sul. Deu, aquela Que desgraceira. deu a Teve desgraceira, uma né? semana que a gente, inclusive, deixou sem postar, né? Sim, teve uma Porque semana não que a tinha gente como não vir- teve não como tinha vir clima. pra cá. E Não tinha clima. A gente E- tinha episódio na época. tinha um sobrando, Não, a gente verdade. só não postou. E aí a gente pensou, vamos postar, não vamos postar, tá todo mundo, sabe, tipo, Não, a gente debaixo pulou uma d'água e tal, a gente, não, vamos dar uma esperada. Aí na outra semana a gente conversou e pensou, cara, mas pelo menos se alguém estiver escutando, é um Morrer de Talvez diversão, pra de animar, por mais que né? seja uma coisa fútil ou Que- não, é um tirar a momento pra cabeça. tirar a cabeça Vamos daquilo dizer que a tudo, gente né? é abençoado porque a gente não sofreu É, tanto não, com os não. impactos, Não, sabe? não, aqui a Ninguém região quer- não foi. Ninguém que a gente conhece faleceu no processo, não teve todo esse problema, mas a gente se compadeceu. É. Então a gente gravou, tava tudo pronto, só que a gente não lançou porque É. não tinha clima pra lançar. Mas aí passou uma semana e, sejamos bem claros, até hoje a gente não ganha um pila com o que a gente tá fazendo aqui, a gente faz porque a gente gosta. É. E a gente postou na semana seguinte, né? Teve cidades vizinhas aqui, Três Coroas, que ficaram embaixo d'água. Minha Três tia teve que dormir Coroas, no telhado. Igrejinha. É E foda, cara. não Foi tinha uma clima época pra ruim. postar, mas daí na semana seguinte as coisas já estavam. O pessoal já tava se movimentando pra. Ajudar todo mundo. Sabe, pra, tinha né, esse senso fazer de. né? Beleza, deu toda essa merda, mas vamos reconstruir. Então a gente. Não, vamos lançar mesmo assim. Porque daqui a pouco o pessoal precisava só, ou quem queria, ou quem gostava, ia poder se animar um pouco com isso. É, nem que Então fosse teve só pra todo tirar esse- a cabeça daquela confusão Sim. toda que Teve foi esse daquela momento desgraça tenso toda. que foi logo no início. A gente tava gravando o quê? 2 meses, Não, nem. não tinha Não, dado 2 meses, foi logo Cara, no primeiro e mês aí- ali. foi
2 semanas, 3 semanas. Então assim, beleza, vamos postar, quem ouvir talvez vai se animar, e era essa a vibe. Até hoje a gente não ganha R$1 com isso que a gente tá fazendo aqui, a gente faz porque a gente gosta. Que pensa, o episódio do Fallout foi o nosso 3º episódio. Eu não tinha noção que era tão cedo. É um dos mais ouvidos. Foi o foi episódio na época que tava acontecendo tudo isso. Sim, se vocês gostaram da série Fallout, dá uma olhada lá no Spotify, é uma das primeiras que a gente gravou. O episódio do Star Wars também tava caindo o mundo com Caindo Vice o quando a gente mundo foi falar. Esse dia os guri estavam gravando, a gente gravou na toca também, com o cu na mão eles estavam. É. Trovejando, dando Não sabia se a gente ia voltar, conseguir chegar em Canela. Tanto que na semana seguinte vocês não puderam vir, porque onde vocês foram naquele dia, no dia seguinte tinha rachado e o asfalto, né? Foi tenso. Cara, esse início foi E a gente loucura, continuou, cara. sabe? A gente queria fazer, tanto quanto a gente quer fazer hoje. É uma coisa que a gente sempre gostou de falar sobre coisa de nerd mesmo. Coisa assim, que a gente cultura conversa, desde o início. Sim. Coisa que a gente conversa entre nós, só que a gente grava pra vocês ouvirem também, se quiser. Justamente, esse início foi eu e o Nico indo no carro encontrar tu e o Gui lá na praia, Aham. conversando sobre isso. E a gente foi falando, aí daqui a pouco no meio da estrada, assim, o Nico olhou dele. Cara, se tivesse um celular aqui, a gente tava gravando um podcast. Ah, é culpa tua isso aqui? Culpa minha. Daí pior, né, meu? Nós podíamos fazer isso. Daí, vamos meter, vamos fazer. E veio, foi indo. E a gente... Fomos lá, conversou, não sei quando. Eu não lembro que dia que a gente começou a gravar, mas não foi muito depois disso, né? Não, foi logo depois, cara. Cara, a gente tinha um celular, vozes e sonho. Não tinha microfone. Não, tudo que vocês estão vendo aqui foi feito durante Não tinha a nada, trajetória. cara, não tinha nada. A gente tinha literalmente a voz e um sonho, né? O que a gente faz aqui hoje é por vontade de fazer. Literalmente, não. Por enquanto, logo eu tenho certeza que patrocinadores surgirão. A gente tá aberto, né? Retificando, tudo que a gente fez até então foi por vontade de fazer. A gente não ganha um pila, mas aceitamos. Manda o Pix aí. A gente sempre aceita patrocínio, né? A gente tá sempre aberto a isso. E, cara, É a primeira gravação que a gente tá fazendo, a segunda no caso, talvez, vamos ver a ordem de publicação, com as nossas carinhas aqui, então as vozes já não são grande coisa fora do jeito. Tomara que balizando voz ruim, cara feia, com 2 caras mais ou menos, vocês gostem de ver a gente aqui no Spotify, no YouTube. O Spotify também tem vídeo. Tem vídeo também. Outra coisa que mudou bastante foi o nosso Instagram. Sim, Sim. No primeiro ano o nosso Instagram tava bem parado, a gente mexia pouco nele. É que na verdade, meu, esse início aí, justamente, a gente fez um início meio tipo, vamos fazer e vamos indo. E aí a gente foi ajustando as coisas no meio do caminho. Então, tipo, cara, tu tá viajando com um carro velho e tu tem uns arames e uns alicates no carro, tá ligado? Tu vai arrumando ao longo do caminho ali, tipo, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer assim. E justamente, a gente chegou agora nesse ponto que a gente se reuniu e falou, cara, a gente precisa ir pro YouTube. Porque se a gente quer fazer o podcast ser ouvido, que é o nosso intuito, não tem por que a gente dizer aqui que não é, e é. Não, a gente faz pra alguém ouvir, faz senão porque a gente só só gosta, mas conversava. senão a gente só conversava, a gente não ia estar gravando e postando. Mas a gente chegou e falou, cara, o que vai ser mais legal, o que as pessoas gostam mais de estar assistindo, de estar ouvindo, é estar no YouTube. Então a gente precisa ir para essa outra mídia social, não ficar só preso no áudio, né? Então a gente foi justamente ajustando caminhos para chegar aqui e começar a postar vídeos. Então assim, é todo um caminho árduo que é sempre feito só por nós. Nós não temos como, tipo, a gente não tem patrocínio, a gente não tem... É tudo a gente pela gente. Então, tipo, a gente vai fazendo do nosso jeito, indo devagarinho e coisa, mas porque a gente gosta de fazer. E nenhum dos três foi muito midiático sempre. Não, mexer com Instagram, não. Eu até hoje, meu Se eu te Instagram... disser que eu me arrasto pra postar alguma coisa... O meu Instagram é mais parado que água de poço, cara. Eu mas não sou um cara... mais de tudo é que eu sou velho, não é nem por não... Eu que não gosto. O G tem só alma de velho. Eu tenho alma de velho, eu não gosto muito assim. Só que, cara, eu gosto muito, eu sempre falei assim, eu sempre gostei muito de comunicação. Eu sempre me interessei por comunicação. Então eu sempre gostei de falar, sempre gostei de ouvir, sempre gostei de me inteirar de assuntos. E esses assuntos da cultura nerd, assim, que nem eu tenho meu outro podcast que é sobre basquete, que é outro assunto que eu gosto muito desde Visão sempre. de quadro, pra quem
gosta do assunto e quiser conferir. É bem legal, é bem legal. Inclusive eu gravo junto com o Lucas Ramos, que é um Não, Convidados pra mim, prêmios aqui, que tá sempre mais direto. legais. Agora que com o sempre vídeo a gente- vocês vão ver o quanto que ele desenha enquanto ele fala. É. E rapaz, que não pode ter uma caneta na E mão. desenha bem, cara. Ele Aham. é bom, ele é muito bom. Lucas Ramos, procura o Instagram dele, quem precisar de um designer, ele é bom pra cacete. E, cara, a gente foi indo, foi fazendo e chegou até esse 1 ano de episódios com muito assunto que a gente conversava, tipo, fazendo um churrasco, Jantando, bebendo. jantando, sabe? E a gente tá fazendo esse conteúdo no Spotify. Cara, um dos episódios que eu mais gosto também é aquele pré-Oscar que a gente fez, eu e tu, Bah, foi o muito Nato bom. tava de férias na praia. Eu tava litorando. E cara, eu Lá, adoro aquele episódio, No cara. mesmo local que 1 ano antes, vocês foram e Eu surgiu a gosto ideia. muito E daquele outra, episódio. porque quando a gente fez a viagem, foi uma viagem falando praticamente de Oscar. Foi. É, Então, mais ou gravando- menos a mesma época. Foi mais ou menos o embrião. Isso. Na verdade foi, eu acho que uma semana antes, se for comparar com esse ano, e o Oscar atrasou esse ano, Isso. então foi na época Foi do mais ou Oscar menos na também. mesma época ali. É que tudo E- culpa desse velho aí, e o Oscar. A gravação, cara, foi muito boa. A gente falar, a gente contar toda a história do Oscar Aham. também. É um dos meus episódios favoritos. Eu curti pra caramba eu gravar gosto ele. muito Ah, daquele não, episódio, beleza, cara. vamos. Não, Ô, peraí. Tu vai te retirar e ir embora? Ah, eu vou embora. essa frase é minha. Faz tá tempo, ligado? é Faz que tempo eu não agora falo. a gente aprendeu, bota o Nico no meio de nós dois, que daí ele não consegue fugir. Porque ele dizia, vou levantar da cadeira e vou embora. Porque como todo mundo sabe, no caso só ele e os amigos mais próximos, eu não gosto disso aí, eu vou embora. Tem outro meme que a gente faz tempo mais que a gente não fala, mas a Nintendo de qual país? Japão! Ah, cara, isso é muito legal, Pra quem cara. ouvir a gente no Spotify, sabe o que a gente tá E falando. pra quem não ouvia, vai lá escutar. Volta. Não fique boiando, jovem mancebo. Entra na onda e vai descobrir o que vai tá lá, acontecendo. vai lá que é legal. Cara, um dos episódios, como eu falei, o episódio do perfil também é muito legal. Eu adoro. Muito bom. Por quê? Porque todos os convidados, todo mundo que participou se preparou antes. Ah, Foi uma A semana de gente preparação. fez, Quer explicar como é que funciona o perfil? o perfil é o jogo Perfil Express, aquele que tem sobre filmes, sobre música, sobre Harry Potter, sobre Disney, que são umas cartinhas que pegam um personagem e dá algumas dicas e você tem que adivinhar através dessas dicas Começa para as somar dicas mais pontos. difíceis e vai indo pra Isso. dica até chegar na mais fácil. E aí o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu fazer um perfil do 1001 Referências, Que era o Quem Sou Eu. que era o Quem Sou Eu. Não era perfil, era Quem Sou Eu. É verdade, era o Quem A Sou gente Eu. mudou A pro Quem ideia Sou foi, Eu. a ideia foi Baseado no baseado no perfil de cartas. E a gente fez as cartinhas, cada uma com um personagem de filme, e fez um jogo junto com o Bruno e com o Ramos, que são dois convidados que participaram de bastante episódios lá no Sócios Spotify. eméritos, convidados É. recorrentes. Eu gosto de chamar de convidado premium. É, tipo isso aí. Eles estão sempre com a gente, assim, a gente até queria gravar o especial de 1 ano com eles, Infelizmente, porém foi- não fechou data. E a nossa ideia é justamente a gente pegar o Bruno e o Ramos e fazer um episódio de perfil também aqui pro Spotify. Gravadinho. Gravadinho, Bonitinho. com o rostinho deles, vocês vão Vocês ver vão- que o Bruno é muito bonito. Vocês vão poder ver as cartinhas. É, já vai Ele mostrar não as tá cartas. aqui, mas o Ramos fez um negócio muito foda com o personagem que ele escolheu com as dicas, que o objetivo do jogo É. é através de dicas em ordem descobrir qual é o personagem ou o filme. Isso. Ele fez um troço tomando com o foi designer, muito bom, né? cara, foi muito bom. E a ideia é a gente também fazer mais joguinhos, não só o perfil, não só o Quem Sou Eu. A gente fazer outros joguinhos aqui entre a gente, porque a gente gosta de fazer essas bobajadas. É. E a gente também vai jogar videogame com vocês vão ver o quão ruim eu sou jogando E videogame. esse do perfil foi muito legal, porque todo mundo se preparou, criou acho que 10 cartas, não 10 sei cartas. E Só no que eu só final... pude usar 9 porque eu já vi uma das minhas. Não, fui eu a que gente... Foi tu? Não, Foi tu o trouxe pra imprimir aqui, daí eu disse, pá, o Relâmpago Marquinhos. Puta merda, eu não queria ter visto. E a gente E acabou todo mundo fazendo se 5 preparou ou 6, eu acho. e pensou com carinho nas dicas e tudo, Foi sabe? legal, Pá, cara. um episódio muito foi legal. muito legal. Tirando lata, né? Que? Não, A gente falou que ia ser personagem. eu fiz com carinho, eu só errei o objetivo. A gente falou, vai ser sobre personagens de filmes. O Nathan me faz sobre filmes. Sobre o filme. Daí cheguei ali, tive que fazer um remendex ali, mas deu certo. Deu certo. Bah, meu, foi muito bom esse Mas episódio, aí que muito tá, legal. o Ramos é outro nível, ele trouxe o negócio impresso com a arte saindo Aham. pra fora do quadro 3D. da imagem, O 3D, Bruno o também bagulho. mandou imprimir Aham. nas folhas bonitinhas. Cara, foi muito legal. Esse episódio é muito legal. Nós temos também um episódio, eu acho, de Quem Sou Eu, que é só nós três Isso. jogando, eu Uhum. acho.
que é um pouquinho antes Eu do acho que perfil. foi o primeiro, né? Foi o primeiro jogo que a gente jogou. E só pra ler uma das ideias que a gente teve de gravar esse perfil, quem sou eu no caso, foi uma vez que a gente tava jogando com um russo. Aqui no Ah, sítio. sim, velho, sim. A gente teve que jogar o jogo inteiro em inglês. Porque Denis Trudnik. Cara, a gente levou um russo pro carnaval. Chamavam de Dan. É. Eu preferia que chamavam de Dan. Denis Trudnik, um abraço. Thank you, my friend, for everything. Ele tava hospedado aqui na Toca, daí a gente convidou ele lá, ele jantou com nós, inclusive, a gente jogou o jogo com ele. Fumemos um charuto e fomos pro carnaval depois. O cara não sabia onde se enfiar. Meu Deus do céu, cara, a gente levou um russo pro carnaval. Quer ter a experiência brasileira? Beleza, vamos ficar carnaval. com os nerds aqui, depois fumemos um charutão e daí fomos pra... Charuto mesmo, tá, galera? Charuto, Não charuto. tabaco orgânico. É, E fomos pro carnaval. O cara, meu Deus, se arrependeu em cada segundo. eu acho que sim, porque ele ficou 2 minutos lá e pediu pra ir embora. Ele falou, Ah. não, muito obrigado. Ele veio lá, olhou e disse... Ele fez exatamente igual o Nico, assim, eu vou levantar e vou embora. Muito obrigado. Por quê? Caguei nas calças. Isso pra quem já escuta a gente sabe que essa referência é boa. Eu não Baita tenho filme. nenhum diamante. Baita filme besterol. Pai, esse filme é bom, hein? Fica aí a dica de super-herói, é um bom filme. Meu, eu sei lá, cara, assim, se for para analisar, tem muito episódio legal. O primeiro episódio do Gabinho é sensacional também. Que ele não lembra de nada Que que ele vai não falar. lembra de nada, que ele não fala nada com nada. Cara, esse episódio é muito bom. Outra Esse episódio é mais. Ele tava tomando muito chá de boldo, né? Tava. Aí a parte verde ali tava atrapalhando Ele tava meio lento. outra referência que eu gostei muito daquele episódio foi o Né, Alex? Ah, verdade, quando ele chegou do nada, né? A gente ainda gravava, não tinha estúdio, a gente gravava ali no quiosque. Daí, vamos falar, nem lembro o que era o assunto. Animação. Animação! Animação. E daí, tá, o Alex ia vir, não chegou. Começamos a gravar, daqui a pouco veio o Chegou bonitão. bonito. Ele sentou na mesa pra falar e a gente continua o assunto. Né, Alex? E ele todo perdido. E Cara, aí muito entramos em animação. E daí falava, porque tem tal plataforma, que se paga, que se olha tal conteúdo mais adulto. Né, Alex? Cada vez que entrava no ramo mais Ai, cara. sem roupa do negócio, né, Alex? Que Ele, momento. pô, Sempre eu. Ô, cara, e isso é uma coisa legal, a gente teve muito convidado. Tem. E tipo, os nossos E a convidados gente são não nossos conseguiu nem amigos. convidar todo mundo que queria ainda. Nem faz todo tempo mundo queria. que eu não te digo uma coisa, Nico. Duvido. Eu ia dar uma resposta, mas pelo Mas vídeo a eu não resposta posso. é essa aí. Eu não posso. Meu pau ter ouvido seria a resposta. Depois o editor, boa sorte G, bota um blur. Eu coloco ali um. Vai que é tua, Tafarel, no lugar. Cara, é tipo, se tu for pegar, assim, a gente tem o Bruno e o Ramos, são os que vêm Mais direto assim, com a recorrentes. gente. Eles estão quase sempre com a gente inclusive tem um grupo com os dois ali junto. O Alex também tá, mas O tá na Alex geladeira, também tá, porque mas- nunca mais veio, né? A gente convida, mas ele não. Não aparece? Ele Só, só quer saber tocar de violão, futebol e namorada e cachorro novo, tocar violão. viola tocão. É, E cantar no coral. é verdade, ele faz parte. Pensa num rapazinho religioso, cara. Ele é, Música natalina é ele que canta. Ele é muito bom nisso, ele faz isso muito bem. E, cara, O eles Isma são os que a participou de gente alguns episódios, chamou né? bastante, né? E aí tem os outros, o Isma é Então, o cara do vamos- RPG. Vamos começar pelos de sempre, né? Temos o Bruno, o Ramos, o Alex, que agora não é mais tão de sempre, porque não vem, né? Cabeçudo. Mas poderia. E quem mais é o convidado mais recorrente? Esses três. São esses três, Já é os que mais tivemos vieram, e né? vamos fazer menções honrosas Ao Isma, ao Isma, que é o do que é o RPG. nosso indicativo dos vamos dizer assim, das formas de entender e jogar o RPG, que no futuro eu acredito que será nosso mestre na nossa partida de RPG. acredito eu que sim, até porque ele tem uma história pronta já. Exato, tá só esperando a gente se mexer. Temos o nosso jurídico que tá esperando só o primeiro processo, por favor, não sejam os primeiros. Isso não é mérito pra ninguém. a gente Que é o Felipe, nosso amigo Felipe Catani. Catani. Baita mestre de RPG. Temos também, é um também excelente mestre de RPG. convidados esporádicos. Vamos começar pelo mais presente. Temos o Gabinho. O Gabinho, às vezes ele esquece, mas o Gabinho é um... Isso, às vezes ele tá aqui, mas ele não lembra por quê. Mas ele tá aqui. Aí vocês entendem, Cara, eu ele gosto toma muito do chá, né? Gabinho, cara. Beijo, Gabinho. Ele é um cara vegano, ele gosta muito de coisa orgânica, daí o tabaco que ele fuma é orgânico, então vocês já entendem mais ou menos o que acontece. Temos daí também, além dele, já falamos do Isma, do Gabinho, o Ramos, que tá aqui mais seguido Sim, do que o Ramos vem sempre, que o né, Gabinho. junto com o Bruno. Já tivemos participações especiais do Wesley O Wesley veio também nos e episódios do atrás. nosso...
O Gustavo veio uns Amigo episódios Gustavo. atrás também. E do cara que é gente boa, mas tem gostos muito Putz, suspeitos. eu não... O irmão. Embaixo da o lista. Teteus participou também. Essa lista não é pelos que nós mais gostamos, mas por ordem de mais participação. Mas por coincidência, quantidades de vezes que participou e pelas opiniões, por que será que o Matheus tá em último? É ordem de gostar mesmo. No nosso caso... O cara que solta que a Liga da Justiça é maravilhoso. Não, a do Zack Snyder, a do versão Zack Snyder, estendida ele é gosta boa. de Batman vs Superman. Aí não dá, né? Não tem como defender. Eu vou te dizer, Gê, às vezes os nossos pais trabalham e acertam. Depois, se sai outra obra de arte, faz de qualquer jeito. É por isso que ele é o irmão mais novo, sabe? É. Não é Cara, na terceira que saiu certo, que nem no meu caso. Teve a Clara que participou também. É Clara que verdade, veio junto a com Clara, Gabi, amiga ela do veio Gabi. participar junto no episódio Beijo, de... Clara, por sinal, muito boa sua participação. Temos a Clara escuta a Dani, gente sempre. temos o Gui, A Dani, o que Gui, estão sempre presentes, mas participaram uma ou duas vezes. a Laura do Bruno. A Laura do Bruno, A que Laura está do sempre aqui. Ramos. Ela já participou, as duas? As Lauras. Sim, nós fizemos aquele episódio com as mulheres e com o Gui. com os cônjuges. Lembra que a gente falou e fez indicações? Eu acho que tu não tava nesse, Nico. Eu acho que eu não tava nesse. Ah, o senhor tava com frio na época, tava na geladeira. Não, eu acho. Não, o Gui tava porque ele indicou Memórias de uma Geisha. Sim. Foi aquele episódio que nós gravamos lá no quiosque, que tava todo mundo, pessoal, pra quem não tá vendo, a Dani tá ali. Ela é dos bastidores ajudando nas câmeras. Teve um que teve das namoradas que o Nathan era o único que tava sozinho. Isso, e daí teve um outro que o Que o Gui Gui gravou junto com a participou. gente. Isso. E das namoradas, daí tava a Marcela, tava A Marcela, Dani, que tava... a minha namorada, que é... Eu acho que ela não participou de... Eu acho que tu Não, nunca não. veio, né? Mas a sua vez chegará. E Chega. teve, Que ela é a nossa diretora e filmmaker. teve também a Samantha, A Samantha Ah. também, namorada do Isma. parceira do Isma. Esposa que- do Isma. É, no caso. Que também participou, ela fez algumas indicações, não lembro. Eu Olha, é não tanto lembro, é tempo tanta e tanta gente. coisa que a gente fez, gente, que olha, Um ano. vamos E achar... pensa no especial de 2. Nossa, vai ser uma loucura. Não, vai Especial ter de que 2 anos ser- vai uma loucura. Vai ter que ser que nem o Nerd Player, é de 50 e 50, porque senão... Não, mas tem vai ser sempre do último ano. como. É, então, não adianta pegar de antes, porque a gente não vai lembrar. É, cara. Ô, esse podcast ele é tão legal que ele me rendeu uma namorada. É verdade! O G tinha fotos no Insta fumando charuto, tomando cerveja, mas daí quando a Dani ouviu a vozinha dele falando que o Jake Gyllenhaal era bonito... Não, o Robert Downey Jr. O Rob... Não. Que tu falou que era bonito? Robert Downey Jr. Tu acha ele bonito? Claro! Tá, o Robert Downey Jr. é bonito. Olha, esse cara aí tem uma certa sensibilidade. Hoje estamos aí todos nós. O Jake Gyllenhaal é mais bonito. É Tô do verdade. lado do lado Do que dessa o Robert vez. Downey... É, por isso que eu achei que fosse. Tem certeza que era o Robert Downey Jr.? Sim, com certeza. É, a Dani É, tá vemos fazendo que que sim. gostos estranhos é de família. Tá, mas, Ah, tá, por causa do irmão dele. mas o Certo. Robert Downey Jr. é bonito, cara. Um beijo, Matheus, a hora que a gente tiver algum episódio que a gente não sabe Sobre o que fazer e tiver que desovar o nosso ódio em alguém, por favor, venha. A gente precisa de um alvo. Opinião polêmica agora. A gente vai fazer um episódio sobre dissecando diretores do Snyder. A gente convida E o uma- Matheus tem que estar. Ai, E o meu Matheus Deus tem que do estar céu. pra defender o seu ponto. Eu tenho que Porque estar por- amarrado. Por mais ridícula Ele é um e diretor. imbecil que seja a sua opinião, ela deve ser ouvida. É E outra, verdade. ele é um diretor, a gente disseca diretores e ele tem bastante filme. Ai, meu Deus. Mas vai pra bem É, pra mas é frente. só o Matheus viu todos, eu acho. Esse aí vai bem pra frente o filme, tá, gente? Esse Dissecando Diretores vai ser um dos últimos. Ou não, vocês podem dizer aqui nos comentários se vocês quiserem. É, só é com vocês. É. Não podemos deixar de agradecer também por a nossa querida amiga, mais minha do que de muitos, a venerável anciã. Obrigado, mãe, por ceder todo o espaço. Acabou de trazer uma fornada de pastelzinho aqui, de risoles que ela faz. Obrigado também pelos episódios que eu não pude gravar aqui, que a gente não pôde gravar aqui, que foram na casa da Dani, que foram na casa do G, que a gente se reuniu pra poder fazer isso acontecer, mesmo que não fosse o ideal, mas a gente gravou pra vocês. É, cara, eu Sabe? Pra particularmente, agradecer tem acho pessoa bem pra legal. caralho. É bem legal, cara, tipo, gravar assim, sabe? Eu sempre gostei, como eu disse, gostei sempre de comunicação, mas poder falar sobre esse assunto é muito legal tu ter a internet pra poder... O G tinha uma disseminar isso, coisa dentro dele, muito pra dentro dele, É. que ele não podia liberar com os amigos dele do basquete, É. que era falar sobre essas coisas que a gente fala aqui. Então a gente Por ajudou algum ele a motivo, se liberar, né? Eu lembrei do episódio do Rick Morty agora. No primeiro episódio da semente. Da lá. semente Então, gigante. semente enfiada no cu. Mas por É que isso você que não faz, Rick? Porque eu não consigo mais. Minhas pregas não são seguram mais. força. Eu já fiz demais isso.
Então assim, a trajetória foi grande, a gente tá fazendo isso muito mais porque a gente gosta, sabe? Porque, como a gente já falou, nunca deu um pila até hoje. Então tamo aí Pepsi, tamo aí Gatorade, tamo aí todo mundo que quiser pagar nós. Até os amigos da água mineral, como é que é lá? Água das Hortênsias. Tá aí, primeira de graça, hein? A próxima vamos negociar. Então a gente tá aqui porque a gente gosta de se reunir, por que não botar uma câmera e um microfone? E Sim. claro, e eu agradecer também, o maior trabalho sempre foi o do G, que é o editor, que a gente grava aqui, se diverte, e depois ele que se fode pra editar tudo e postar a tempo pra nós. E ele ainda acha que tá ruim, tá? Então vocês sabem que os hipócritas você tem que pegar e curtir. Tudo pra dar engano. Cara, o pior é que... O pior não, né? Mas o bom é que pelo menos em todos esses anos nessa indústria vital do podcast 1001 Referências, eu nunca precisei tirar um absurdo. Então, por mais que tenha a edição agora pra te ajudar, no outro podcast teve episódio que não pôde ir pro ar porque a galera se passou a não falar. Então, não que a gente seja mais comedido, só que mesmo tendo a opção de tirar, a gente não fala tanto absurdo assim. Não. Cara, a gente tá aqui só Um pra falar mal palavrãozinho de... sai, mas é. A gente tá aqui só pra falar mal dos filmes mesmo. E Não, falar reclamar bem. de série... era pra falar bem? Ixi, Putz, Maria. um ano errado. Foi um ano se atrapalhando aqui. Deus, Então, pessoal, cara. vocês que não ouviram, tem uns 10 episódios do ano passado pra vocês olhar, porque se tirar os que a gente falou mal, já era. Nossa, Vixe! tem 3 episódios sobre decepções. É verdade. Ah, pra te ver como É a gente é uma pessoa amarga, né? A gente é uma pessoa amarga. O português é uma língua tão bonita quando falado Pra quem for corretamente. escutar o Dissecando Diretores ali do Spielberg, vai ver que eu errei uma palavra lá que era... Qual que era a palavra correta? Era espada e era escapada e tu falou espada. Português é... E é isso que é legal desse podcast, cara. Por isso que a gente gosta de Porque gravar. a gente tá aqui, a gente é amigo, a gente gosta de fazer o que a gente tá fazendo. É, O Nico cara. foi alfabetizado em aramaico, mas ele tá se acostumando com o português. Uma hora eu falo português corretamente. Vamos tentar. Cara, eu acredito que a gente vai ficando por aqui. Então, essa semana é um episódio um pouco mais curto, só pra agradecer, pra falar sobre a nosso... Mas do fundo do coração. Esse foi o mais sincero até hoje. Foi, Porque a gente assim, falou cara. do que a gente fez e não do que a gente viu. Episódio sem roteiro nenhum, só deixando... A gente só largou e foi. Te sentiu perdido, né, roteirista? Me senti, fiquei sem... E, inclusive tem uns 2 episódios que a gente também... não tem assunto não, vamos ligar o microfone e gravar e é isso. Tema Pronto. livre é o que sai Só vai, né, cara? É muito e legal. vai. E funciona. E funciona. Mas a gente reforça então, mais uma vez, sigam a gente em todas as redes sociais. A gente tá no Instagram com 1001 Referências. Nós estamos com 1001 Referências no YouTube. Continua, vai. Curtam, compartilhem, dê as estrelinhas no Spotify. É tudo 1001 Referências. E é todas tudo as de redes graça, sociais, hein? É tudo de graça. A gente tá no TikTok agora também. Então, Culpa dele. E eu quero mais gente seguindo no Insta e curtindo aí. Ó, Eu meta com de- ADM, Aí, eu ó. quero meta até o Meta final do também. ano, 1000 seguidores. Ihu! E vale a pena porque o guri se puxa, tá? E olha só, se a Ele gente é não meio conseguir... mangolão, ele não faz as coisas muito certas, mas isso ele tá fazendo direito, tá? Isso tá valendo a pena olhar ele fazer. Ah, bullying? assim, ó. Não, eu tô te Ah, tá, incentivando, obrigado. continue assim. Me ajuda a te ajudar. Não é porque ele é um bosta, um lixo, que ele não é meu amigo. Não é porque o nhonha é uma rolha de poço. tipo que isso. você deve... É tipo É o isso, bagulho do essa Chaves, vibe. que horror. Vai, segue. Mas, cara, então assim, ó, isso foi uma ameaça do Nico, tem que ter 1000 seguidores até o final do ano, senão a gente vai comprar robô. Eu ia dizer isso agora. A gente vai ser obrigado a assinar outro... Quer dizer, assinar um pack de galera online ali. Pra... Falso. 400 pessoas. Eu nunca fiz isso, tu já fez, Gê? Não. Tá, não vamos pedir pra ti. Continua. Os 8 Mas, pila mais bem gasto, né? Sabe o que é mais legal de tudo? É que foi totalmente sem querer. Sem querer. Deseja? Sim. Debitado do cartão. Putz. Ai, comprei errado. É que tipo comprar Eu pensei- filme, comprar canal no Amazon Prime, quando vê, porra. E eu pensei, pô, vamos hackear o Instagram. Cara, essa é a vibe, a gente Ah, gosta cara. do que a gente tá fazendo, não, a gente Cara. não tá aqui por dinheiro, a gente tá aqui porque a gente gosta. Mas a gente gosta de dinheiro também, banda Pix pra gente aí. É, não, gostamos de fazer isso, mas gostamos mais de dinheiro. Só que é uma coisa de cada vez. Né? Galera, um beijo, um abraço e fiquem bem.